Salve, salve a todos os alunos e alunas da segunda série do Ensino Médio Manhã. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Vocês estão bem? Comenta aqui para mim no nosso chat que eu quero saber. Sou o professor Assis Walter, professor de Biologia de vocês, tá? Lembrando, né? Comenta aqui no chat onde, professor, que chat é esse? Essa aula está sendo transmitida ao vivo para as escolas da rede estadual do Piauí, equipadas pelo equipamento do canal Educação, do KIT, tá? Então, nesse KIT você vai ter um teclado, você vai poder se comunicar com a gente pelo IPTV, tá? Eu consigo acompanhar aqui. O pessoal de Baixa Grande do Ribeiro tá online. O pessoal de São Francisco do Piauí tá online. E tem gente, tem pessoal de Colônia do Gurgueia, pessoal de Pimenteiras, pessoal de São Francisco do Piauí, pessoal de Uruçuí. Eita, nosso estado tá todo aqui. Todo não, né? Mas boa parte dele tá aqui. Muito bom estar aqui com vocês, meus queridos. Vocês estão bem? Só deram um bom dia. E aí, pessoal, vocês estão bem? Estão animados? Estão com preguiça? Tô com calor? Diz aí que eu quero saber. E para quem está assistindo essa aula, por exemplo, pela TV aberta, lembra que essa aula também está sendo transmitida para vocês pelo YouTube, tá? No qual você pode comentar e participar da nossa aula também pelo chat do YouTube. Então você também pode comentar e participar. Beleza? Se porventura quem está assistindo pelo IPTV está com algum problema no teclado ou com algum problema no kit, entre em contato com o suporte, certo, do canal para que você possa solucionar, né? Ah, não estou digitando, professor, porque está com problema no teclado, tá? Entre em contato com o suporte para poder solucionar e voltar a participar do nosso chat, porque a nossa aula não é só daqui para aí, não. É do lado, viu, gente? É construindo juntos esse conhecimento, tá bom? Hoje, na aula de Biologia, a gente vai conversar com vocês sobre a composição do material hereditário, tá? Tá na tela para vocês, a cartelinha aí, ó, para vocês. Aula de Biologia, para quem? Para vocês da segunda série do Ensino Médio Manhã. E a gente vai conversar sobre o quê? Composição do material hereditário. Aula do dia 24 de agosto de 2022. Nessa quarta-feira, 10 horas e 23 minutos. Tudo bem com vocês? Bora lá? Estão preparados? No YouTube eu tô vendo aqui, ó, que temos o Giel. Temos quem mais? A Rosa participando. Vamos ver. Gente, o que é a composição do material hereditário, tá? Vamos resgatar aqui, pode me colocar na tela um pouquinho, Renan? Alguns conceitos que a gente já trabalhou nesse ano para vocês, com vocês de biologia, tá? Conceitos esses, pode me colocar na tela um pouquinho, Renan? Seguinte, ó. Eu preciso resgatar com vocês conceitos como, por exemplo, da hereditariedade. O que é essa hereditariedade, professor? Hereditariedade, queridos, nada mais é do que essa capacidade que todo organismo vivo tem, é uma característica comum a todos os organismos vivos, de passar a informação genética, uma característica que ele tem, seja ela física, morfológica ou fisiológica, tá? Para o seu descendente. O que é o descendente mesmo, minha gente? É o meu filho, né? Ah, certo? Todo mundo tem essa capacidade, tá? É ser vivo? Tem essa capacidade. Professor, uma bactéria tem essa? Tem. Uma plantinha também tem? Tem. Um vírus, professor, o vírus, dependendo da célula, né, ele vai atrás de uma célula para ele parasitar, e nessa dele parasitar, ele também consegue gerar seus descendentes. E ele também passa uma informação, uma característica, a característica do corpo dele, certo? As características que nós temos, como por exemplo, eu sou um ser humano, né? Eu não faço fotossíntese, não sei vocês, né? Provavelmente também não, tá? Mas os animais, de modo geral, a gente não faz fotossíntese. Por que que não faz? Está determinado no nosso gene que a gente não vai conseguir fazer fotossíntese. A gente não consegue gerar nosso próprio alimento. É por isso que a gente precisa se alimentar, tá? Cada animal tem uma necessidade diferente, tem um produto diferente que ele pode ou não pode metabolizar.
Se vocês cuidam, por exemplo, de animais, se dão para esses animais cachorro, gato, ração, vocês sabem que não podemos misturar as rações, né? Se vocês não sabiam disso, eu estou contando para vocês. Por quê? Porque em cada uma daquelas rações tem compostos pensados na natureza do cachorro ou na natureza do gato. E vai ter compostos que talvez o cachorro coma a ração do gato, ele não vai conseguir metabolizar. Ele não vai conseguir digerir, isso vai fazer mal para ele, vai intoxicá-lo, tá? Então, isso aí, pensar nesse jeito, o que é isso? Isso é fisiologia, não é uma característica que a gente vê, mas é uma característica física daquele organismo. Tem pessoas, por exemplo, que são intolerantes à lactose, outras não são pessoas. E aí, na hora que um come, o outro é a natureza. E isso pode ser passado de pai para filho. Voltando agora, fisiológica, característica física do nosso corpo, a textura do meu cabelo é liso, meu cabelo é crespo, a tonalidade da minha pele, se eu produzo mais melanina, se eu produzo menos melanina, se eu não produzo melanina. Todas essas características, sejam elas físicas ou fisiológicas, em geral, são determinadas geneticamente. Tá? É claro, né? Meu cabelo é crespo, professor, mas ó, eu alisei, tá liso, é liso, tá? Eu posso modificar essa característica, o que a gente chama de fenética, tá? O que a gente vai focar hoje é um pouco ligado à genética. O que é essa estrutura que guarda essa base genética, essa informação que vai ser transmitida de pai para filho. Então, revisando aqui esse conceito geral de hereditariedade para vocês, que é essa capacidade que eu tenho de passar informação para o meu filho, para o meu descendente, a pergunta é, como é que eu passo isso? Como é que eu passo essa característica de pai para filho? Como é que a gente cria essas cópias? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha só. Botei no mudo não, né? Gene, tá aqui, pode botar na tela para eles, ó. Lembrete, a gente já conversou sobre isso aqui, ó, tá bom? Opa. Lembrete, a gente já conversou sobre isso, tá? Gene é um segmento de uma molécula de DNA que a gente conhece e a gente vai trabalhar isso hoje, tá? O que a gente quer conversar é DNA. A aula de hoje é sobre DNA, sobre o RNA, certo? Só que para isso eu preciso entender onde é que ele está, para que ele serve. Por isso eu contextualizei para vocês com a hereditariedade. O gene é um segmento desse DNA responsável pelas características que são transmitidas geneticamente. E onde é que a gente encontra eles, professor? A gente vai encontrar esses genes de fato no DNA e a gente vê muitas vezes ele nessa estrutura chamada cromossomo, tá bom? Então os cromossomos nada mais é do que um DNA condensado. Então o que é o cromossomo? Isso aqui, ó, ele é um DNA condensadinho, tá? Todo enroladinho, todo estruturadinho. Nessa imagem está mostrando justamente isso. Se eu desenrolar esse DNA, esse cromossomo, a gente vai encontrar a estrutura da molécula de DNA, que a gente vai destrinchar esta molécula na aula de hoje, entender quais são os pontos que ele tem, as estruturas, as peças a qual ela é formada. Mas observa nessa segunda imagem o que a gente tem aqui, ó. Nessa segunda imagem que a gente tem aqui, ó, eu mostro que o conjunto de cromossomos do ser humano. Tá? Então, o que eu tenho aqui nessa imagem? Um conjunto de cromossomos do ser humano. Certo? Observa que a gente tem numerações aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 22. Tá? Então, gente, nós temos ao todo 23 pares de cromossomos, todos nós, tá?
Se você, Rosa, se você, Giel, pegar uma célulazinha da tua bochecha e fizer uma análise no microscópio, você vai encontrar 23 pares de cromossomos, tá? 23 pares. Pares, professor, par. Par por quê? Par porque um desses cromossomos veio do teu pai e o outro veio da tua mãe, certo? Então, aí a gente consegue atribuir. Por isso a gente mistura o nosso DNA. Por isso a gente não é 100% igual aos nossos pais, tá? Isso permite a variabilidade genética. Mas também é dessa forma que eu vou pegando uma característica do pai e a outra característica da mãe. Ah, eu peguei os olhos do meu pai e peguei o queixo da minha mãe e o cabelo da minha avó, a altura do meu bisavô. Então a gente vai ganhando essas características, tendo como base essas misturas que a gente vai fazendo. Tá bom? Professor, mas tem só 22 ali, né? A gente tem 22 pares, que a gente chama de 22 pares autossômicos, tá? E a gente vai ter mais 2 pares, que a gente chama de pares de cromossomos sexuais. Aqui a gente vai determinar o sexo biológico do indivíduo, certo? Beleza? Bom, onde é que esse cromossomo ele vai estar, tá? O cromossomo, meus queridos, ele vai estar dentro de uma estrutura chamada núcleo da célula, tá? Então, a gente tem uma célula, ela é complexa, tá? E dentro dessa célula, a gente tem uma maior organela dessa célula que se chama núcleo, tá? Então, a gente vai ver isso aqui, ó. Toda essa estrutura aqui é chamada de núcleo, certo? E a gente vai encontrar o nosso material genético, tá? Em geral, o material genético que a gente vai encontrar dentro desse núcleo, ele é o DNA, tá? Basicamente, ele é o DNA. Vai ter DNA, vai ter RNA, tá? Mas, essencialmente, é o DNA. Só que esse DNA, tá? Ele já está enroladinho, tá? Ele não tá tão bonitinho, ele já tá enroladinho. Numa estrutura que a gente conhece como cromatina. O que é essa cromatina? É esse DNA enrolado. Então, o que é cromatina? O DNA pouco condensado, tá? Por que eu estou dizendo que ele é pouco condensado? Porque eu preciso desenrolar ele com mais facilidade. E por que eu preciso enrolar ele, professor? Porque ele é muito grande, tá? Se a gente fosse desenrolar o DNA bem direitinho, o DNA de cada célula, provavelmente ele seria até maior do que a gente. É claro que muito fino, tá? Mas provavelmente ele seria maior do que cada um de nós. Ele é muito grande, tá? Então ele fica enroladinho para caber dentro do núcleo e à medida que eu vou precisando de uma determinada parte, eu vou lá naquela parte, desenrolo e acesso aquela informação para que ele possa me conferir um formato, uma estrutura, uma aparência no qual eu preciso, certo? Então essa é a grande ideia, tá bom? Ele só vai se enrolar. E aí, como é que ele se forma o cromossomo? Somente em divisão celular, tá? Eu só vou enrolar essa cromatina ainda mais, formando a estrutura de cromossomo, tá? Quando a célula estiver em divisão. São as divisões, a mitose e a meiose. A gente já teve aula para conversar sobre mitose e aulas para conversar sobre meiose, tá bom? Na parte prática da gente, a gente vai ter no dia a dia da gente, que a célula não, da gente não, tá? Mas no dia, enquanto a célula não está em divisão, a gente chama de intérfase, tá? O que é a intérfase? É o período anterior à divisão celular. Certo? Então, o que é a intérfase? É o período anterior à divisão celular, tá? Então, ela vai ficar pouco enrolado numa estrutura
que é conhecida como a cromatina, tá? O cromossomo ele é ainda mais enrolado. E para que serve isso? Para facilitar o processo de divisão celular, porque é isso que eu preciso, né? Eu preciso que esse material genético seja compartilhado entre células diferentes, tá bom? E só para a gente fechar essa parte de revisão, tá? Eu quero diferenciar dois conceitos com vocês, só para que a gente não possa, para que a gente não mantenha possíveis erros de interpretação, tá? O que é o genótipo? O genótipo é o conjunto de genes que o indivíduo tem. Esse conjunto de genes diz respeito à sua estrutura. Para conhecer o genótipo de pessoa, é necessário analisar o interior das células, onde a gente vai encontrar os genes, os materiais genéticos. Tá bom? Genótipo. E o que é o fenótipo, professor? Fenótipo consiste num conjunto de características físicas que foram provocadas pelo fenótipo. Então, o fenótipo é a manifestação do genótipo. É a manifestação do genótipo. Mais as interferências ambientais. Como assim, professor? Vamos supor o próprio cabelo, galera. Vamos lá, o nosso cabelo. Nós temos uma textura de cabelo, tá? Determinada por uma proteína que a gente conhece como queratina, tá? E, dentre outras moléculas, vão determinar uma textura comum no nosso cabelo. Textura de cabelo liso, uma textura de cabelo encaracolado, cacheado, crespo, tá? Isso é determinado geneticamente. Mas, tá? À medida que esse ambiente determina que ele não seja texturizado, tá? Eu não quero essa textura, eu quero que ele seja bem lisão. Eu posso fazer uma escovinha, uma chapinha, fazer um procedimento químico. Isso é uma intervenção do ambiente, tá? A intervenção do ambiente não modifica o genótipo. Ela caracteriza o fenótipo, certo? Então, um ponto importante do fenótipo é porque ela é a manifestação do genótipo, mais as possíveis interferências que aquele ambiente vai apresentar. O que a gente quer saber? É o gene? Na aula de hoje a gente quer saber como é que esse gene é montado. Hoje, o que a gente quer saber na aula de hoje? Como é que esse gene que transmite essas características, ele é montado? Vocês estão acompanhando? Pessoal de São Francisco do Piauí, de Baixa Grande do Ribeiro, de Colônia do Gurgueia, deram bom dia e estão quietinhos, caladinhos. Galera, como eu disse para vocês, esse material genético ele vai estar num local bem específico, tá? Que vai depender de células, tá? A gente tem dois tipos básicos de células. A gente tem as células que a gente chama células eucarióticas e as células procarióticas, tá? Vírus também podem apresentar material genético, tá bom? Mas o que é isso? A célula procariótica, a grande diferença dela é porque ela tem uma estrutura chamada núcleo, certo? Inclusive, esse termo cariótica se deve à carioteca. E o que é essa carioteca? A carioteca é o envoltório do núcleo. Certo? Então, o termo é sobre isso. A célula eucariótica, eu é de verdadeiro. Ela tem, significa dizer que ela tem a carioteca. E o que a gente vai ter no núcleo é o seguinte, é o nosso material genético, tá? Então, onde eu vou encontrar o material genético na célula eucariótica? No núcleo,
certo? No interior dessa carioteca. E aí, o que acontece? O que eu vou encontrar lá? DNA, RNA. E na célula procariótica, que não tem o núcleo, ela não tem material genético? Pelo contrário, ela tem material genético, só que ela não está organizada, ela está dispersa, tá? Não podemos afirmar que ela tem núcleo, mas que ela tem material genético. Cuidado, a gente já teve algumas aulas para mostrar para vocês que algumas células do corpo humano, elas perdem o núcleo, elas não perdem a carioteca, elas perdem o núcleo, tá? Elas perdem completamente o núcleo, que é o caso das hemácias do sangue, tá? Então, nesse caso, elas não têm material genético, ok? E como é que seria essa carioteca, tá? Tá aqui a imagem, esquematizando para vocês um pouquinho deste núcleo, tá? Então, o que a gente tem aí, ó? O núcleo, tá mostrando direitinho o núcleo, tá? Nesse núcleo, a gente vai ter basicamente material genético, tá? A gente pode ter, ó, tem um terminho aqui apresentando para vocês. Núcleo, tá bem que é o centro, mostrando tudo. Isso incorpora o material genético, incorpora a carioteca, tá aqui, ó, carioteca, que é essa dupla membrana que envolve, certo? A gente tem poros que permitem a passagem de partes desse material genético, tá bom? E a gente vai ter o quê? Uma estrutura que a gente chama de nucleolo, tá? Que basicamente é um RNA, uma parte desse DNA um pouco mais condensado, tá bom? Observe que em volta a gente tem outras organelas, tá? São organelas, aqui ó, os ribossomos e o retículo endoplasmático granular que estão aí em volta desse núcleo, tá? Essas duas estruturas são muito importantes para um processo que a gente conhece como síntese de proteínas, que a gente vai conversar nessa e nas próximas aulas que a gente tiver, tá bom? Vamos nós. Para que a gente possa manifestar as nossas características, a gente precisa sintetizar proteínas. Proteínas essas como, por exemplo, a melanina, que é a cor da nossa pele, a queratina, que é essa textura do cabelo, a textura das unhas, tá? A melanina, a queratina, a hemoglobina, tá? Que é a hemoglobina, professor? É a proteína que está a proteína que está nas hemácias do sangue e são responsáveis pelo transporte de oxigênio, certo? Aí a gente está falando dos exemplos, tá? Que a gente tem que apresentam para vocês essa capacidade, tá bom? E aí, só mostrando mais um pouquinho a carioteca para vocês, ela é uma camada de fosfolipídio similar à membrana plasmática, só que ela tem duas camadinhas para vocês, tá bom? E aí, professor, o que tem a ver aí esse ribossomo, o que tem a ver esse retículo endoplasmático? Foca aqui, ó. Tá? O ribossomo e o retículo endoplasmático, eles têm função ligados à síntese de proteínas. Bora praticar. Opa, foi demais. Bora praticar. Vocês estão muito caladinhos. Muito caladinhos. Enem de 2021. Isso cai no Enem, professor? Cai. Uma informação genética, ou seja, um fragmento do DNA, pode ser inserido em uma outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são responsáveis por transportar o fragmento do DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias. Nesse caso, o fragmento de DNA, que fragmento de DNA é esse? É o gene da insulina. Insulina, galera, é um hormônio produzido pelo pâncreas, tá? De muitos mamíferos, inclusive do ser humano,
tá? E a insulina é também uma proteína. Então, o fragmento do DNA, o gene que vai determinar a produção da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria, onde podem ser retirados esse fragmento de DNA. E aí, galera? A, B, C, D ou E? Pessoal de São Francisco respondendo. Só o pessoal de São Francisco vai colocar a resposta. Mais alguém? Mais alguém? Simbora. E aí, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Lagoinha, de Curral Novo. Vamos nós, tranquilinho essa questão. Onde eu encontro o fragmento de DNA? Onde é que a gente encontra DNA? Eu estou tirando esse DNA de quem? De uma insulina humana. Aí eu tenho que lembrar. Quem é esse ser humano? Tá? Eu quero a retirada, professor. Então, eu vou retirar isso da célula humana. Eu tenho que lembrar, a célula humana é uma célula eucariótica. Ela tem organelas, ela vai ter núcleo. Então, eu vou tirar esse fragmento do DNA humano, lá do núcleo. Tranquilinho, tá? Eu vou chamar a atenção para vocês de alguns termos importantes que vocês precisam ter, que a gente vai desenvolver ainda esse ano, tá? Tanto na aula de hoje como em aulas futuras, tá? São termos esses aqui ligados a transcrição e tradução. O que é isso, professor? São caminhos, são atividades para gerar proteínas, tá? Então, esses caminhos acontecem em dois lugares diferentes. Eu vou voltar aqui nessa imagem, ó. A transcrição acontece dentro do núcleo, certo? O que é isso, professor? É eu fazer uma cópia, eu vou especificar direitinho durante a aula, tá? Pegar um pequeno pedaço do DNA e gerar uma cópia de RNA, tá bom? E a tradução é modificar, pegar esse RNA e gerar uma proteína nos ribossomos e no retículo endoplasmático granular, certo? Que está fora do núcleo. Então, esse RNA precisa sair desse núcleo e passar por esse ribossomo e talvez pelo retículo endoplasmático granular. Ok? Então, esse processo de gerar proteínas tem esse caminho, tá? Que aí vocês precisam ficar atentos. Mais uma questãozinha, Enem de 2012, tá? O DNA, conhecido como ácido desoxirribonucleico, o material genético dos seres vivos, é uma molécula de fita dupla que pode ser extraída de forma caseira a partir de frutas como morango ou bananas amassadas, com o uso de detergente, sal de cozinha, de álcool comercial, de uma peneira ou de um coador de papel. O papel do detergente nessa extração de DNA é importante para quê? Qual é o papel do detergente na extração do DNA? Tem que lembrar aí, para responder essa questão, por isso que eu exaltei que a estrutura do núcleo, tá? Da carioteca, é uma estrutura de uma membrana plasmática, ok? Então, ela é similar a uma membrana plasmática. E aí, galerinha? Vamos lá para as alternativas. Alternativa A.
aglomerar o DNA. Qual a função do detergente? É aglomerar o DNA em solução para que se torne visível. A alternativa B, promover a lise mecânica do tecido para obtenção do DNA. Letra C, emulsificar a mistura para promover a precipitação do DNA. Letra C, promover atividades enzimáticas para acelerar a extração do DNA. E letra E, romper as membranas celulares para liberação do DNA em solução. Tem que lembrar aí do processo, onde é que eu vou encontrar esse DNA, como é que eu posso encontrar esse DNA, a função de um detergente, por exemplo, até para lavar a mão, por que a gente precisa se preocupar com isso, tá? Essa questão tem todos esses pontos associados. E aí, pessoal, qual alternativa vocês vão colocar? São Francisco, pessoal de São Francisco, de Baixa Grande do Ribeiro. Vão ficar aí nessa mesma alternativa, é isso? Bora lá, então. Bora lá. Bora lá, queridos. Precisa de mais tempo? Acho que não, né? Acho que dá pra gente ir. Gente, eu até entendo porque que vocês colocaram a alternativa C. Não é a alternativa C, não. É a alternativa E, tá? Eu entendo porque vocês colocaram por conta da palavrinha emulsificar, né? Em geral, né, o detergente, ele não tem essa capacidade de degradação, de lise, né? Então, lise, quebra, não necessariamente, tá? Então, a gente não vai ter uma função enzimática, tá? Eu posso ter um rompimento, tá? Na prática, eu posso ter, de fato, um rompimento. E esse rompimento é o que a gente chama de emulsificação, tá? Como assim, professor? Tá? Quando a gente está nas aulas de química e até algumas aulas de biologia, a gente apresenta para vocês, por exemplo, as enzimas digestivas, aquelas que quebram uma molécula em moléculas menores. Eu gero uma outra molécula. O processo da emulsificação é isso, é pegar uma molécula, normalmente de gordura, tá? De lipídios, e transformar essa molécula numa molécula menor, mas é a mesma molécula, tá bom? Então, na verdade, não é que eu vou diminuir essa molécula uma molécula menor, desculpa, melhorando a minha explicação para vocês. É que eu vou ter uma gordura, certo? Um volume de gordura e eu vou transformar esse volume dessa gordura em um volume de gordura menor. Mas as moléculas que estão naquele volume são as mesmas. Então, não houve uma transformação química. O que é importante que vocês entendam aqui? Essa questão, ela faz uma menção. A maioria das questões do Enem, elas têm isso. Ela tem esse aspecto interdisciplinar, tá? Então, a gente precisa resgatar algumas outras aulas que a gente já ministrou aqui nesse ano, tá? Eu tive aulas para falar para vocês, eu mostrei para vocês sobre a estrutura da membrana plasmática, tá? Eu vou voltar aqui, ó. O que a gente tem na estrutura da membrana plasmática? É uma bicamada de fosfolipídios, tá? É uma bicamada de fosfolipídios, então é uma camada lipídica, tá? E eu falei para vocês o seguinte, ó, tem um lado que a gente é polar e tem um lado que ela é apolar, tá? A estrutura da membrana plasmática, especialmente da bicamada fosfolipídica, é essa, tá? Ela é praticamente impermeável, ela seleciona muito bem. Então, como é que eu vou conseguir tirar o DNA dessa estrutura? Eu preciso ter uma estrutura que consiga romper mecanicamente, eu não vou fazer uma digestão, tá? A gente até pode fazer esse processo da lise, permitindo que o DNA saia desse lugar, desse envoltório que o te proteja, tá? O erro aqui da alternativa C, que eu vi que alguns de vocês marcaram, está marcado justamente para promover a precipitação do DNA. Aqui, o que vai promover a precipitação do DNA é uma análise mecânica, tá? Na prática, é uma centrífuga que vai fazer isso, tá?
Então, a gente primeiro coloca ali algum detergente, tá? Ou alguma substância que consiga fazer essa ruptura, pode ser o álcool, tá? Que possa fazer essa ruptura. A gente vai colocar isso dentro de um líquido, amassa, macera. Pode colocar na tela um pouquinho, Renan? Então, na prática, o que que é? A gente macera o material, tá? A gente coloca dentro de um tubinho de ensaio com esse líquido e a gente coloca ele para girar, tá? E aí é a mesma coisa, a mesma lógica vocês podem fazer em casa. Isso é aula de física, tá? Você bota um balde cheio de água e sai girando ele, né? Mesmo que esse balde vá de cabeça para baixo, dependendo da força que tu aplica, o que que acontece? A água vai ficar aderida nas paredes por conta da força centrífuga. Lembra lá? Da força centrífuga. E aí nessa brincadeira, o DNA se precipita. Então, não é a função do detergente ou do álcool fazer a precipitação. O que vai fazer isso é a mecânica, né? A força centrífuga que vai fazer com que esse material, que é mais denso do que os outros, fique no fundo do copo, tá bom? Qual é a função desse detergente? Vocês vão fazer aquela associação das aulas que eu falei da importância de lavar as mãos. Por que a gente tem que lavar a mão com sabão? Aí, as aulas do primeiro semestre ainda a gente conversou, eu mostrei alguns slides, mostrando a estrutura da membrana plasmática, mostrando a estrutura de uma molécula de sabão. Eu falei, ó, essa molécula de sabão parece a molécula a molécula da membrana plasmática. Então, ele consegue interagir com os dois e romper ela, certo? E aí, vamos supor que a gente tenha micro-organismos nas nossas mãos. Quando a gente lava com o sabão, a gente está promovendo esse rompimento das membranas plasmáticas, matando aqueles micro-organismos que, porventura, estão ali na nossa superfície. Tá? O álcool também tem essa característica, beleza? Então, a grande ideia aqui é romper as membranas celulares, letra E, ó, tanto da membrana plasmática quanto da carioteca, permitindo a liberação do DNA, certo? Então, o que promove a precipitação é a força cinética, tá? A força centrífuga, tá? Então, é uma força física, tá? A gente vai lembrar aí da força centrífuga. Certo? Que vai empurrar mecanicamente esse DNA para o fundo do tubo de ensaio. Deu para pegar a informação? Tá? Eu entendi porque que vocês colocaram a alternativa C. Vocês olharam a palavra emulsificar. Normalmente a gente acaba usando muito esse termo na hora que a gente fala sobre detergente, sobre bile, né? Ah, bile funciona que nem um detergente, vai emulsificar, tá certo, tá? Só que não é para precipitar o DNA, o erro estaria ali, tá bom? Beleza. Vamos nós. Vamos conversar agora sobre essa estrutura do material genético. A gente já entendeu que o material genético está no núcleo e que esse núcleo ele é protegido, ele é contemplado por essa membrana, dupla membrana chamada carioteca, tá? Que serve para separar o núcleo do que não é núcleo, tá? Mas o que seria o material genético em si? Tá? O material genético ele é conhecido pra gente como ácidos nucleicos, tá? A gente tem basicamente 2 tipos de ácidos nucleicos conhecidos na natureza. E quando eu digo a gente, não é só os seres humanos. Eu tô me referindo a todos os seres biológicos, tá bom? Pessoal, vocês conseguiram acompanhar a explicação da resposta? Vocês colocaram uma alternativa diferente? Eu expliquei, mas vocês ficaram caladinhos, tá? Vamos dar o feedback. E aí, estão conseguindo acompanhar? Não estão conseguindo acompanhar? O feedback é importante. A aula aqui é dos dois lados, é a construção. A gente está construindo a aula juntos, tá? É um tema muito importante, extremamente relevante, cai nas provas de Enem, cai no dia a dia da gente, tá? São questões, são pontos muito importantes para a gente entender a nossa natureza, quem nós somos, só que é uma estrutura que a gente não vê. DNA a gente não vê, tá? Então fica difícil a gente conseguir imaginar. Eu vou trazer muitas ilustrações, muitas imagens para poder vocês conseguirem visualizar,
Mas no dia a dia eu não ando vendo no DNA, eu ando vendo o fenótipo, a manifestação da tua característica, tá bom? Então é interessante que vocês comentem, participem, para que a gente possa entender se os caminhos que a gente está seguindo estão realmente suprindo as necessidades de vocês, tá? Pessoal de São Francisco do Piauí, de Baixa Grande do Ribeiro, de Lagoinha. Pois bem. Então, os ácidos nucleicos são os nossos mais complexos biopolímeros. São moléculas resultantes do encadeamento de moléculas mais simples. Então, o que é isso? Bora lá. Primeira coisa, tá? Polímero. Que palavra é essa, professor? Tá? Polímero é um composto, é um termo genérico, tá? Ou seja, é um termo que eu posso empregar para um monte de tipo de molécula, tá? E normalmente são moléculas grandes, tá? Normalmente são grandes. Só que tá aqui, só tem um detalhe aqui, ó. São os maiores polímeros que a gente tem, tá? Então não basta ser um polímero. Polímero em si é uma molécula grande. O ácido nucleico é o maior polímero que a gente conhece. Bio significa dizer que ela é uma molécula grande, certo? Relacionada aos seres vivos. Então a gente não vai ter essa molécula produzida artificialmente. Ela foi produzida naturalmente. Muitos. O que é um polímero? Um polímero, ele é uma molécula muito grande formada por muitas partes menores ou unidades mais simples, que a gente vai chamar de monômero. Certo? Monômero, tá? Então, polímeros são muitos, formado por várias unidades de monômeros. Professor, o que é polímero? É uma molécula química, tá? Molécula orgânica, tá? Muito grande, formada por várias moléculas também orgânicas, chamadas monômeros. Certo? Beleza? É um termo genérico, gente, por quê? Tem questão que traz esse termo para vocês. Polímero, aí você fica, mas o que é polímero? É uma proteína? É um carboidrato? É o DNA? Pode ser todas, tá? Pode ser um carboidrato, pode ser uma proteína, pode ser um ácido nucleico, tá? Eu gosto de comparar o seguinte, professor Assis, gosto de comparar quando eu estou conversando sobre isso. Quando eu falo sobre polímero, eu gosto de comparar com um quebra-cabeça. Vocês já brincaram de quebra-cabeça? Tá? Acredito que sim. Tá? O que é um quebra-cabeça? Um quebra-cabeça é uma imagem que vai ser formada quando a gente vai adicionando o quê? As peças desse quebra-cabeça. Tá? Então, essas peças normalmente têm um formato. Tá? Então, normalmente, a gente vai ter um formato definido, certo? E esse formato aqui é uma peça do quebra-cabeça. Ela sozinha não vai fazer muita diferença para que eu entenda, que eu possa saber sua importância. Essa pecinha é o tal do monômero, tá? Ela é uma molécula, ela tem um código, ela é uma molécula orgânica, mas ela só vai fazer sentido quando eu consigo agrupá-la com outras pecinhas menores. Aí eu consigo ver a imagem completa. Tá? O polímero é o quebra-cabeça montado. O monômero é a peça do quebra-cabeça individual. Tá? De forma mais resumida possível, seria isso. Tá bom? E a gente tem dois tipos de ácidos nucleicos, tá? O DNA e o RNA. Tá? Bom, vamos conhecer os monômeros do ácido nucleico. Tá? Então, quem são os monômeros dos ácidos nucleicos? São esses dois aqui, ó. Eles são chamados de nucleotídeo. Então, o que é o nucleotídeo? É o monômero. É o monômero do ácido nucleico. Certo? Então, como todas as macromoléculas orgânicas, os ácidos nucleicos são formados pela união de moléculas menores. As unidades constituintes são os nucleotídeos, tá? Que, ligados entre si, formam longos filamentos, ok? Quem são eles? Tá ali, ó. Temos dois.
1 é o nucleotídeo que a gente vai encontrar no DNA. O outro é o nucleotídeo que a gente vai encontrar no RNA. E cada um deles, eu vou desenhar aqui de novo, tá? Ó. Cada um deles é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. Então, olha só, essas pecinhas de quebra-cabeça têm partes diferentes, né? Tem cabecinhas, tem espacinhos para poder encaixar. No meu monômero, no caso do meu nucleotídeo, eu também vou ter essas pecinhas que vão se encaixar, em outras palavras, vão fazer ligações químicas covalentes, tá? Vamos reconhecer cada um desses grupos, tá? A gente tem um grupo fosfato nas duas, olha só como são iguais. Outro grupo fosfato, eles são iguais, tá? Esse fosfato ele vai ter ao seu centro um quê? Um fósforo, tá? Vai ter o elemento químico fósforo ao seu centro, ao seu núcleo, tá? Beleza? Por isso a gente fala grupo fosfato de fósforo. E olha só, esse elemento químico, que nem está na tabela periódica da química, é um P, tá? P de fósforo. E, professor, fósforo não é com F, não? É a convenção internacional, a gente faz essa interpretação, que é o P. Outra o grupo que a gente vai ter no nucleotídeo é o que a gente chama grupo das pentoses, tá? Aí a gente ganha uma diferença nas pentoses dessas duas moléculas. Então, a gente está começando a ver diferenças da molécula de DNA para a molécula que a gente conhece como RNA, tá? A pentose, né? Vou trazer aqui para cá, ó. Pentoses, quem são elas? Canetinha vermelhinha, a gente conhece elas como pentoses. O que é isso, professor? Um carboidrato. Carboidrato ou hidrato de carbono com 5 carbonos. Certo? É um carboidrato com 5 carbonos. Ah, professor, o DNA tem carboidrato? Tem. E, professor, não estou vendo diferença aí. Alguém está vendo a diferença de uma molécula para outra? Comenta para mim aí qual a diferença de uma molécula de pentose do DNA para uma molécula de pentose do RNA. Vocês estão conseguindo ver a diferença de uma para outra? Cadê as minhas turmas? Cadê a turma de São Francisco? Cadê a turma de Baixa Grande do Ribeiro? Cadê a turma de Uruçuí? De Colônia do Gurgueia? Gente, se vocês prestarem atenção, tá? A grande diferença de uma molécula para outra é que da molécula de DNA, essa pentose, ela é que a gente chama de desoxigenada. Olha só aqui, ó. Esse Hzinho aqui, enquanto no mesma molécula do RNA, na molécula de RNA ele vai apresentar um oxigênio que o da molécula de DNA não apresenta. Por isso o termo pentose na molécula de DNA é chamada de desoxi. Por quê? Porque ela está desoxigenada. Ela perdeu esse oxigênio. Tá? E aí, minha gente, é isso que dá o nome da molécula de DNA. O termo é ácido desoxirribonucleico. Vou voltar aqui, ó. Ácido nucleico mais desoxirribonucleico. Tá? Beleza? Então ela foi desoxigenada. Ok?
é uma das diferenças que a gente vai encontrar. Por fim, a gente tem também quem? As bases nitrogenadas. E aí, para isso, eu preciso de um slide à parte, tá bom? Para que a gente possa conversar com vocês sobre essas bases, porque sim, também vão haver diferenças no DNA e no RNA quanto à base. Na estrutura molecular, tá? Quando a gente junta essas pecinhas, a gente também vai encontrar diferenças, tá? Observa bem que quando a gente junta as pecinhas no DNA, a gente forma duas fitas, enquanto no RNA a gente forma apenas uma fita. Opa! Primeira diferença da molécula de DNA para a molécula de RNA, o grupo das pentoses, tá? Enquanto na molécula de DNA a gente tem a desoxirribose, na molécula de RNA a gente tem a ribose. Segunda diferença das moléculas de DNA e RNA. Na molécula de DNA, a gente tem duas fitas que se entrelaçam, tá? Na molécula de RNA, a gente tem apenas uma única fita. E, professor, e essas moléculazinhas que a gente tem aqui ao lado? Tá? Aqui é o que a gente conhece como bases nitrogenadas. De novo, aqui nós temos as bases nitrogenadas. São iguais? Não totalmente, professor. Adenina, timina, citosina e guanina. Adenina, citosina e guanina são as mesmas, tá? Porém, marca texto, vermelhão para chamar a atenção. Timina, ela é exclusiva das moléculas de DNA. Lembra lá que essa base nitrogenada é uma parte do meu nucleotídeo, tá bom? É uma parte do meu nucleotídeo. Enquanto a molécula de DNA vai ter a timina, e ela é exclusiva do DNA, a gente vai ter a uracila no RNA. E a uracila é exclusiva do RNA. Ok? Então, nós teremos três grandes diferenças das moléculas de ácidos nucleicos. Temos duas moléculas de ácidos nucleicos e a gente vai diferenciá-las por três pontos. Primeiro ponto, grupo de pentoses. No DNA a gente vai ter a desoxirribose, já no RNA a gente vai ter a ribose, tá? Qual a diferença de uma molécula para outra? Que na desoxirribose tem um oxigênio a menos. Segunda diferença, a estrutura da molécula, tá? Como assim, professor? Na molécula de DNA formam-se duas fitas, enquanto na molécula de RNA formam-se apenas uma única fita, tá? Terceira diferença, ainda no grupo dos nucleotídeos, a gente tem o quê? As bases nitrogenadas. Somando ao todo, a gente tem 5 tipos de bases nitrogenadas, tá? 4 ficam com o DNA, 4 ficam com RNA. São comuns, adenina, citosina e guanina, tanto no DNA como no RNA. Só que timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, uracila é uma base nitrogenada exclusiva do RNA. O DNA das células eucarióticas apresenta extremidades que são diferentes em cada uma das cadeias que compõem essa molécula. Cada cadeia tem uma extremidade conhecida como 5' e na outra extremidade uma conhecida como 3'. Bora lá explicar isso aí, tá? Então é o seguinte, galera. Observa que essa cadeia de DNA, ela tem meio que um corrimão, parece um corrimão aí, né? Uma fitazinha ligando isso. Como é que essas fitas são fundidas, tá?
Elas são ligadas através de ligações covalentes, tá? Ligações químicas dessas covalentes que vão ligar, unir entre duas dessas estruturas do nucleotídeo. Eu vou ligar um grupo fosfato e um grupo da pentose. Vamos encontrar o grupo fosfato e o grupo das pentoses. Olha só, aqui ó, eu tenho um grupo fosfato, tá? Então aqui eu tenho o quê? Um grupo fosfato. E aqui eu tenho um grupinho de pentose. Então eu vou ligando, ó, essa pentose aqui, ela se liga ao grupo fosfato da outra molécula, certo? Essa molécula aqui dessa pentose se liga ao grupo fosfato da outra molécula. Essa outra molécula tem um grupo pentose que se liga ao grupo fosfato. E assim vai se ligando, ó. E a gente vai formando a nossa fitinha, tá? Em geral, de um lado, a gente vai ter o que a gente chama de lado de 5' certo? A gente vai ter um grupo fosfato. E lá no outra ponta, a gente vai ter um 3', que é o grupo das pentoses. Professor, e as bases nitrogenadas? Cadê, ó? As bases nitrogenadas aqui, ó. Base nitrogenada amarelinho. Estão aqui, ó. Timina, guanina, citosina e adenina. Elas estão servindo para fazer o que? As ligações entre essas fitas diferentes. Aí, queridos, a gente vai dar um break agora, um intervalo, e aí a gente volta em instantes para conversar um pouco mais sobre essa estrutura do DNA. Guarda aí que a gente volta em instantes.